Oi, pessoal. Então, aqui com esse vídeo hoje, a gente vai com Água Funda, da Ruth Guimarães, uma delicinha de livro, tá? Recomendo bastante. Me faz lembrar muito, como já comentei com alguns alunos, a escrita do Guimarães Rosa, tá? Pra galera aí que teve de ler Sagrana, que teve de ler Campo Geral recentemente, tá? Eu acho que vocês encontrariam também diversos pontos de contato entre esses dois autores, tá? E não, autores pertencem aí ao mesmo período. As, as referências, né? As citações que eu vou colocar aqui nessa apresentação seguem exatamente essa edição, tá? Da capa em questão, da editora 34, tá? Então as páginas são referentes a esse volume. E é muito interessante porque, afinal de contas, o que a gente tem aqui justamente na imagem da capa é um quadro da Tarsila do Amaral, o quadro Palmeiras, feito em 1925, que mostra justamente é, essa visão do interior, né? O grande espaço aqui que vai ser utilizado pela Ruth Guimarães, tá? O livro é publicado em 1946, vamos falar um pouquinho dela então, tá? Nasce em 1920, faleceu em 2014. Quando ingressa nos seus estudos, consegue, né? Enfim, a gente sabe que a realidade não é fácil. Ela será praticamente uma pupila do Mário de Andrade, então um belo de um mestre já. E incentivada por ele, ela vai se aprofundar nos estudos sobre o folclore brasileiro, inclusive temática que ela utiliza bastante aqui nesse seu romance de estreia, O Água Funda, tá? A gente vai ter aí a referência à Mãe Douro, né, e outras superstições, tá? Principalmente a Mãe Douro, mas tem outras também. Ela é a primeira mulher negra na Academia Paulista de Letras, tá? Então, um grandíssimo feito. Foi autora de romances, de contos, de poesia, também foi tradutora, foi jornalista, certo? E se considerava aí contadeira de histórias, né? Ela que é criada aí pela avó, comenta sobre isso, tá? Deixo para vocês o link, depois eu coloco aí na edição, na, no, na descrição do vídeo. Vou colocar esse link. É uma entrevista que ela faz a um programa do Ronivon. Ele ali a entrevista e nesse encontro ela comenta algumas coisas, como por exemplo um possível ponto de contato com a obra do Monteiro Lobato, tá? Mas eu faria algumas ressalvas, tá? Porque o Monteiro Lobato, quando ele retrata o Jeca Tatu, principalmente em Urupês, ele o faz de uma maneira bastante pejorativa, se a gente lembrar, é aquele indivíduo que fica o tempo todo de cócoras, ele espelha justamente o conformismo desse caboclo, ele não teria força para levar o talher, né, até a boca para se alimentar, ele vai e come com a mão. Então ele é um tanto negativo quando apresenta essa figura. E no caso aqui da Ruth Guimarães, não, é exatamente esse ambiente, né, do caipira, esse falar do caipira vai ser respeitado e vai ser imitado aqui pela obra dela. Ela diz aí a única coisa que ela lamenta na obra do Monteiro é que ele não era um caipira e ela sim o é, tá? Então a gente vê como há esse orgulho, tá? Então isso é muito bonito, ok? Bom, o romance então, como eu falei para vocês, ele é de 1946, tá? Sobre o título Água Funda, a gente tem uma espécie de justificativa na página 53, no final do capítulo, e é muito interessante porque são várias referências à água, tá? A gente tem até a descrição da Curiango, né? O andar dela e corredeira. Então, tem sempre alguma referência à água principalmente nos finais dos capítulos, mas também dentro deles, enfim. Então, é uma presença constante, né? E aqui, quando ele está falando do final aí de uma das personagens, que seria assim a Carolina, ele coloca, né, que ela iria embora, enfim, ali da região, e o nosso narrador aqui diz: a gente passa nesta vida como canoa em água funda. Passa. A água bole um pouco e depois não fica mais nada, né? Então, por isso aqui
o título, tá? Chama a atenção, como eu tinha falado para vocês, a questão do caipira. E se a gente lembrar, a segunda geração do modernismo, que vai de 30 a 45, mas lembrando, essas datas são meramente didáticas, é só para a gente conseguir se organizar. Mas essa segunda geração pega esses anos que abrangem a ditadura de Vargas, tá? E é muito interessante porque nessa época a gente tem esse regionalismo mais verídico, né? Proposto pela segunda geração, encabeçada aí por Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, enfim. Então, esse romance de 30, né, tem a proposta de mostrar a realidade. E, de certa maneira, assim o faz a Ruth Guimarães em Água Funda, tá? Só que a gente pode aproximar esse regionalismo dela do regionalismo universal que a gente encontra nas obras do Guimarães Rosa. Como eu falei, há muitos pontos de contato, tá? A forma como ela escreve, o misticismo que ela coloca, esse narrador, que é um contador de histórias aqui, ele está contando toda a história ali da fazenda Olhos d'Água, para esse seu interlocutor a quem ele se refere apenas como moço. Mas é bastante envolvente, né? Capta-nos. Bom, e aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, desse regionalismo, né? Como ela pretende imitar esse falar do caipira, tá? Aqui a gente está falando da região que fica no sul de Minas, o Vale do Paraíba em São Paulo, né? Então, mais ou menos por ali. Então temos amor que meu coração não pede que me se vá. Quer dizer, esse amor que seria de modo que, né? É uma fala da Carolina, da C.A. Carolina, para o seu marido quando ela diz que ela tem um sonho e ela acha que ele não deveria viajar ali, não deveria sair a cavalo, tá? Então ela coloca, então, de modo que meu coração, por isso meu coração, né? Mas vem apenas com esse amor que, tá? E esse mercê, que seria um vossa mercê, a gente sabe que hoje, né, passou por diferentes transformações, vossa mercê, você, agora a gente também usa somente ser, né? Então, é a forma que ela encontra para imitar esse falar, tá? Muitas onomatopeias no livro, quer dizer, muitas representações gráficas de como seria um, um som, tá? Acho muito legal também quando ela tenta imitar ali o sotaque alemão para um capataz que vai aparecer, então ela vai escrever, então, sei lá, se ele dissesse, por exemplo, Brasil, ela vai colocar Brasil, uma coisa assim, né? Então ela vai colocar um monte de R, assim, para marcar mesmo esse falar mais arrastado do alemão, enfim, tá? Justamente para imitar os falares. E aqui eu coloquei um trechinho, né? Que ela coloca: as pererecas tocaram reco, reco, escondidas embaixo, e o embaixo tá desse jeito, tá? Separado, embaixo do Iguapé. Hack, 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 hack. Então, a gente vai ficar, e sei que tá sendo meio ridículo, mas enfim, é o jeito que a gente vai tentar entender o som que ela escreve. Ridícula a minha leitura, tá? Não a obra, pelo amor de Deus. Bom, então, esse regionalismo, tá, é mais subjetivo que objetivo, o que afasta o livro da segunda geração, porque é uma geração mais objetiva, com a intenção de mostrar mais a realidade, com a intenção de denunciar os problemas pelos quais o Brasil passava nessa época e como o Estado seria ineficiente na resolução desses mesmos problemas. Então, se aproxima muito da terceira geração, tá? Principalmente da escrita do Guimarães Rosa, tá? Então, se uma FUVEST tirou aí Campo Geral, tá entrando Água Funda, tá? Que vai pegar o mesmo estilo, tá? Então, a gente tem esse misticismo, uma invenção linguística, né? Os neologismos que a gente tanto comenta na obra do Guimarães, e esse regionalismo universal do qual eu já comentei, tá? Sobre o qual eu já comentei. Então vamos lá, o diálogo é entre esse narrador e esse moço, que não se denomina, né, quem é, o que também me faz lembrar de Guimarães Rosa, como Grande Sertão Veredas, que a gente tem o monólogo do Riobaldo e o interlocutor a quem ele chama de senhor. É, o conto do Guimarães, Corpo Fechado, se não estou me enganando, em que também a gente tem essa interlocução com um doutor aí,
entre o protagonista e esse interlocutor. O narrador é em primeira pessoa, então, lembrando, a gente sempre tem que ficar mais atento com o narrador em primeira pessoa, pensando sobre as obras aí que vão aparecer na FUVEST, dentre os romances, Quincas a terceira, Os Ratos, terceira pessoa, e ah, Dois Irmãos, e no caso aqui, Água Funda, entrando a primeira pessoa, tá? Então, são duas grandes narrativas, tá? Na realidade, assim, não, grandes não. A de Sinhá, que vai ocupar, sei lá, um quarto do livro, e a de Joca de Curiango, que é uma sobrinha neta dela, mas o restante da narrativa, tá? Envolvidos aí com a Fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água, ou simplesmente Fazenda Olhos d'Água. Há uma epígrafe, tá? Mas, mais uma vez, a gente nem poderia dar esse tipo de nomenclatura, porque na realidade é um parágrafo antes de começar a narrativa em si. Não tem um autor, né? Geralmente a epígrafe a gente pega um outro texto, né? E aí sim o coloca ali, porque a gente vai perceber que há relação entre essa citação e a narrativa, tá? Aqui no caso, uma narrativa. Mas acredito que poderia aparecer alguma referência, porque Dois Irmãos traz uma epígrafe de Carlos Drummond de Andrade, e aqui Água Funda também se abre com essa fala aqui. Essas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E, como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. O que também mostra aqui pra gente e comprova que ele é universal, quer dizer, algo que aconteceu em qualquer tempo e qualquer parte, tá? Então, quase como se não tivesse um espaço e um tempo definidos, tá? É uma fala um tanto quanto pessimista, porque o que passa pra gente? Ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido, então seria o quê? Um desinteresse em aprender alguma coisa, eu ignorar simplesmente o que aconteceu e não tirar nenhum tipo de lição, ou simplesmente me esquecer disso e cometer o mesmo erro. Aliás, o nosso mundo, se pensasse mais nos erros do passado, muitas coisas poderiam ser evitadas. Então, talvez realmente a nossa memória seja um tanto quanto curta, tá? Mas, enfim, fica essa reflexão, tá? A história de Dona Carolina vai acontecer 50 anos antes dessa narração. E aqui a gente tem alguns personagens da família dessa Sinhá. Então, comenta muito sobre Sinhá Carolina, esse nome que está aqui para vocês em azul, Maria Carolina. Ela é filha de Ciá Maria e de seu Jovino, ou simplesmente Senhor Velho. Seus irmãos mais velhos, Maria Isabel, que já era casada, quando começa aqui a história de Maria Carolina, e o Miro, tá? Que vai aparecer, de vez em quando ele aparece, ele é muito bom para questões financeiras, tá? E a dona Maria Carolina casa com o senhor. Aos poucos, o narrador vai dando pra gente a informação de que seria um casamento contra a vontade dos pais dela, e os dois têm Gertrudes. Ele não é nomeado, tá? Que é muito interessante, porque a gente vai perceber que Maria Carolina é mais forte, tá? É ela que vai conduzir a fazenda e o faz bem, tá? E o faz muito bem, como o próprio narrador vai afirmar depois, tá? A neta do Miro, não se chama, né? Ela tem o apelido de Curiango, em referência a um passarinho, porque ela tá sempre a cantar. E o Joca, que vai se apaixonar pela Curiango, tá? Essa personagem que eu coloquei aqui em vermelho, Choquinha, tá? Ela, a princípio, ela parece quase de forma sutil, a gente pode dizer, tá? Bem de leve, às vezes num diálogo com o Joca, quer dizer, mais o Joca falando do que a Choquinha. Depois ela aparece também com outras personagens. Ela é colocada como uma espécie de pedinte, e as pessoas, por exemplo, para dar comida para ela, pedem que ela recite um versinho, enfim, tá? Mas é pintada aqui como uma senhora banguela, tá? E vivendo nessas condições bastante precárias, tá? Mas vai existir uma revelação a respeito dela, por isso eu a coloco aqui com outra cor e com pontinhos de exclamação aí, porque vai valer a pena, ok? Bom, então temos aí a dona Carolina, ou sim a Carolina, proprietária dessa fazenda, como a gente viu, 50 anos antes da narrativa em si, e num período escravagista,
tá? Ela, por exemplo, vai comprar a Joana dos Anjos. Quando essa cozinheira, né, que ela vai comprar, que é uma escrava, né? É até aconselhado que ela compre o marido dessa mulher, a gente já vai entender por quê. Então, é nitidamente o período da escravidão, tá? Casada com o senhor adúltero, com o senhor adúltero não, com o senhor, e o que acontece? O problema é que o senhor é adúltero, tá? Ele até tenta, e assim, é uma coisa que chama bastante atenção, porque a dona Carolina é pintada como uma mulher interessantíssima, né? Muito forte, de caráter muito forte, muito bonita. A questão da beleza física dela é constantemente mencionada, mas ele sempre procura ciscar em outro terreno, tá? E aqui a gente tem essa fala: mulher para ele qualquer uma servia. Então, justamente por ele ser tão mulherengo assim, que o capataz da Dona Carolina aconselha a comprar junto com Joana dos Anjos, uma vez que ela é muito bonita, o marido dela, tá? Que é um angolano. Mas a Dona Carolina não aceita, certo? Ela até mexe com o capataz, né? Fala, como assim você está atendendo a um pedido de uma escrava, né? Então a gente percebe esse desprezo. E o que acontece? Como eu falei para vocês, ela vai ter um sonho, tá? E mais uma coisa, a gente pode pensar, poxa, mas se é uma mulher determinada, firme, né, segura de si, como que ela aceita, né, esse marido adúltero e todo mundo sabendo? E ele sempre lhe volta, pede desculpas, ela acaba perdoando. Porque senão ela também teria que dar o braço a torcer, porque afinal de contas os pais dela foram contrários a esse enlace, tá? Então, acho que a mesma força que ela tem para conduzir a fazenda, esse mesmo orgulho faz com que ela acabe aceitando esse relacionamento, no qual, evidentemente, ela não é feliz, tá? Mas, e admitir isso, né? Para alguém muito orgulhoso, isso é muito complicado. Bom, e aí o que acontece é que ela sonha que alguma coisa ia acontecer com ele. Ela pede que ele não vá, como a gente já mencionou, e ele diz que é bobeira, que sonho sempre tudo acontece ao contrário, que não vai ter nenhum problema, tá? O fato é que, de fato, o cavalo vai tombar, tá? O cavalo se assusta com uma cobra e no que ocorre esse acidente, o senhor morre, tá? E a galera começa a falar que, na realidade, o que matou o senhor foi uma mandinga, uma praga, né? E utilizando essa palavra mesmo, mandinga, tá? Da Joana, uma vez que a dona Carolina se recusou a preservar marido e esposa juntos, tá? E aí a dona Carolina simplesmente manda matar o cavalo de raiva, enfim. E isso me faz até lembrar, né? Talvez vocês nem tenham visto, mas O Tempo Levou, né? O filme O Tempo Levou, que é também baseado numa obra literária, e na cena em que a menina se machuca e cai do cavalo, o pai manda sacrificar, nem um cavalo, é um pônei, né? Manda sacrificar o bichinho, tá? Bom, fechando esse parênteses. Bom, temos a filha de Carolina, tá? E depois que o senhor morre, aí sim que a Carolina vai ter todas as rédeas nas suas mãos sobre a fazenda. E ela tem a filha Gertrudes, que herdou a beleza da mãe e o caráter decidido da mãe, tá? Ela é tão teimosa quanto a dona Carolina, certo? E ela se apaixona pelo filho do capataz. Esse rapaz não tem nome, só o capataz aqui que tem, tá? É sempre o filho do capataz. E, ao mesmo tempo, a gente vai conhecer a figura do Inácio Bugre, um indígena, que salva Gertrudes de um afogamento e fica sempre em torno dela. Ele está sempre a proteger a Gertrudes. Inclusive, quando ela vai encontrar com esse rapaz, ela o faz na casa da avó. Ela fala que vai visitar a avó, visita de fato, mas é por pouco tempo e acaba se encontrando mais com esse moço. E o Inácio Bugre simplesmente protege, se cala sobre essa situação, tá? Aliás, calar-se é uma coisa muito comum para ele. Ela vai fugir com o namorado, tá? Uma vez que a mãe não aceita essa situação. A irmã
da Carolina, Maria Isabel, tenta interceder pela menina, falar para Carolina que ela deveria aceitar o relacionamento, até jogar contra a Carolina, como a Carolina também insistiu no próprio casamento, né, que a Gertrude estava somente seguindo os passos da mãe, mas a Carolina é irredutível, tá? E quando ela foge, né, ela vai atrás, quando a menina foge, a Carolina vai atrás do Inácio Bugre, quer saber a informação e tal, e fala para ele, se fosse sua filha, você não tá, porque ele se cala, né? Se fosse sua filha, você não agiria assim. E aí ele devolve na mesma medida, né? Ele fala, se fosse filha minha, ela não teria fugido, né? Então, resta a dona Carolina aceitar a decisão da filha, tá? Joaquim diz, se demite, porque Joaquim Dias, né? Se demite, porque afinal de contas, se o filho dele não era suficientemente bom para a filha de Dona Carolina, ele também não é para trabalhar ali, tá? E a partir daí vão surgir novos candidatos, como o alemão que eu comentei com vocês, tá? A Carolina fica completamente sozinha, tá? Sem a filha, perdeu o marido, cortou relações com a família, né? Com a Maria Isabel, porque elas brigam, né? Por causa da situação. E entre os candidatos, há um que aparece, é um rapaz que na realidade foi expulso pelo próprio pai da fazenda do Limoeiro, e esse rapaz aparece ali. Carolina é linda, como sempre falam, né? Lindíssima, tudo bem, só que há uma diferença aí entre os dois, uma faixa etária de cerca de 10, 15 anos, sei lá, se ela tem uns 35 anos ou mais, ele vai ter por volta dos seus 20, tá? Então, ele é mais jovem que ela. Poxa, se o pai o colocou para fora, já é uma coisa para, né, acender um alerta na nossa cabeça. Mas o fato é que a Carolina não percebe isso, né? E ela acaba se rendendo a esse moço. O que é irônico, tá? Porque ela o coloca como capataz. E ela decide, surpreendendo a todos, se casar com ele. É irônico porque, poxa, o filho do capataz antes não era o suficientemente bom para a filha dela, mas ela com o capataz ok, né? E quando ela decide, né, declara que vai se casar com ele, o irmão dela vai aparecer, vai falar pelo menos casa com separação de bens, etc. Mas ela não. Ela simplesmente decide seguir com seu intento, tá? Então, ela vende a fazenda para uma companhia e vai embora com esse moço, tá? E fogem juntos, e aí vem aquela história de que tudo passa. Tudo bem? Bom, a fazenda é vendida para essa companhia, e aí a gente dá um salto no tempo, vai começar aí a aparecer 50 anos depois, tá? E aí, 50 anos depois, não há escravidão a essa companhia. Várias promessas vão aparecer, tá? O administrador, a quem eles chamam de velho, tá? No começo, vai tratá-los por amigos, vai, por exemplo, trabalhar junto a eles, na hora de se alimentar, na pausa para um almoço, por exemplo, come junto com os funcionários. Então é um tratamento diferente que tinha sido dado, daquele que tinha sido dado pela Sinhá Carolina, tá? Inclusive, a gente tem até essa reflexão do narrador com o seu interlocutor, o moço, que ele fala que a fazenda já estava em bom estado, certo? Que assim, a Carolina fora a chuva que ajudou a prosperar. E é muito interessante, porque aí depois ele fala que ninguém quer essa chuva quando ela se torna fria. Então, às vezes, a gente está passando por um período de muita seca, o que mais a gente quer é chuva, né? Como a gente acabou de viver aí, momentos gravíssimos. Depois, chuva sem parar, a gente já não quer mais, ou aquela chuvinha fina que vai incomodar, que vai causar uma doença, enfim. Então, eu acho muito interessante essa metáfora construída e, mais uma vez, a referência ao elemento da água, tá? Mas, então, a gente tem essa mudança de tratamento que é dispensada a esses trabalhadores e o narrador faz essa reflexão, porque guarde isto, porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente, certo? E isso fala muito, ok? Bom, vão criar um horto florestal de olhos d'água, e aqui eu coloco esse trecho
porque me fez lembrar da canção do Murilo Mendes, né? Em que ele vai falar também de tantos outros elementos que agora pertencem ao Brasil, mas que na realidade vêm de fora, né? Não é a mesma canção do exílio do Gonçalves Dias, em que a gente tem essa exaltação daquilo que é genuinamente brasileiro, como uma palmeira, um sabiá, né? Mas que seriam marcas, nem de ser genuinamente brasileiros, mas marcantes da fauna, da flora, né, da brasileira, tá? E acho o máximo essa pequena globalização que acontece nesse horto florestal que eles criam ali, né? Que a fazenda manda criar. Ali se plantou de tudo: maçãs da Califórnia, laranja, pera do Rio, castanha do Pará, ameixa do Japão, seringueiras do Amazonas, peras da Argentina, framboesas nem sei de onde, rosas da Holanda, tinhorões e avencas colhidas em faces noruegas. Então a gente tem uma referência a diversos locais do Brasil e de fora do Brasil, tá? Dentro desse horto florestal. E aqui a gente começa a ter a história do Joca e da Curiango, tá? Descrita como uma mulher lindíssima também, né? Que nem tinha noção daquilo que aconteceu com os seus, quer dizer, toda a parentada que ela tem, no caso, assim, a Carolina, a Gertrudes, ela nem tem noção de quem sejam ou do que aconteceu com essa família. Mas ela tá ali, tá? Ela é neta do Miro. E o Joca a vê em paixão à primeira vista, tá? Vão ter contato na dança, dançando na festa de casamento da prima da Curiango, a Cecília, tá? Com o Antônio Olimpo. E é muito interessante porque ele começa, né, a dançar com ela nesse primeiro encontro, e ali ele tem um primeiro surto, um primeiro acesso de loucura, que inclusive ele vai achar que é algum tipo de bruxaria por parte da Curiango, tá? O que o faz se afastar dela. Então vejo, no outro dia deram com ele caído, só se lembrava que tinha corrido cego no meio da escuridão, e que Curiango, desculpa, saiu com letra minúscula aqui, e que Curiango vinha correndo atrás com aqueles olhos de jaguatirica esfomeada. Inclusive ele vai falar muito que ela é a jaguatirica bravia, etc. Mais uma vez metáfora. Foi milagre não ter morrido com o pescoço quebrado. Mas Joca Curiango não saiu daqui enquanto não acabou o baile. E foi direto para casa, né, direito, né? Foi direito para casa com o pai dela. Não sei, então foi mal olhado. Ela tem algum poder do diabo naqueles olhos, tá? O que acontece? A entidade mencionada aqui, que é a mãe de ouro, tá? Quando ela é descrita, até o próprio narrador fala que já viu a Mãe de Ouro, vai falar que ela aparece no céu como uma bola de fogo e deixa um rastro e tal. Então, se a gente for buscar uma explicação científica para isso, muito provavelmente é um cometa ou uma estrela cadente, né? Enfim, corpos celestes aí caindo. E isso se explica, o fato de eles virem, né, essa mãe de fogo com tanta recorrência, ao fato de eles estarem justamente no campo, né? Você não tem, a gente está falando aqui dos anos de 1940, você já não tem todo o desenvolvimento tecnológico, e no campo você não tem interferência das luzes, então é possível você ver melhor o céu, tá? Só que aí eles vão relacionar isso como uma espécie de uma entidade. E o que acontece é que o Joca fala: eu não acredito em Mãe de Ouro, tá? E depois ele vai falar que é um castigo que ela deu para ele, né? Por ele ser perseguido por ela. Só que até então, nesse momento, ele tá achando que é uma olhada, uma bruxaria por parte da Curiango, tá? E se afasta dela. O que o leva a se envolver com Mariana. Um dia ele tá comendo, trepado numa árvore lá, tá comendo fruta, ela pede para ele jogar para ela, tal, e ele, né, até tem essa reflexão tão nova e já fazendo a vida, né? Falam que ela é a filha extraviada de Quinzote. O que faz a gente entender, então, que a Mariana, por essas expressões, que ela seja uma prostituta, tá? E o Joca começa a se envolver com ela. Ele vai comprar vestido para ela, mas sempre meio que por baixo dos panos, sem revelar para todo mundo,
Por quê? Todo mundo fala, ah, olha aquela lá, vixe, olha ele, será que ele tá com aquela lá? Então, como tem essa fofocaiada no meio, ele esconde muito essa relação, tá? Há um momento muito interessante, e mais uma vez a gente conseguiria fazer uma relação com dois irmãos, no caso da situação que envolve a Domingas dentro da família. E aqui a gente tem um capítulo em que vai aparecer um homem que está procurando convocar, né, trabalhadores para irem para o sertão e abrir caminhos no sertão, tá? E aí, mil promessas, porque vocês vão chegar lá, vocês têm acomodação, vocês não precisam se preocupar com o almoço, e tal lá, e tal lá, e tal lá. Mas, na realidade, é um trabalho análogo à escravidão. E essa realidade vai chegar para ele somente depois, tá? Quando um antigo padeiro ali volta para essa região e conta o que aconteceu com ele, que ele fala que realmente ele chegou aí para esse sertão. Então, por exemplo, esses homens, quando iam para lá, primeiro que era um lugar muito fechado, muito perigoso para você ficar abrindo caminho no meio do mato. E o pagamento era feito somente com vale. Só que esse vale só era aceito no armazém da companhia, né? O que a gente também vê com o cortiço, né? João Romão ali aluga as casinhas e as pessoas, né, as lavadeiras, os trabalhadores da pedreira, enfim, todos eles têm que te fazer a compra na vendinha do João Romão. E, e assim, o que acontece? Eles estão sempre devendo para o João Romão, que gera essa escravidão, esse trabalho análogo à escravidão, essa escravidão moderna. E ali no caso da Domingas, né, a gente tem infelizmente, essa cultura, né, de pegar meninas muito novinhas, né, trabalha aqui como se fosse alguém da família, mas nunca é, fica num quartinho, condições inferiores da família, tal, e assim, já é muita coisa eu dar casa, comida e roupa lavada para essa pessoa. Então, é uma outra ligação aqui entre as duas obras, tá? E aqui, quando esse Manuel vai pedir as contas, né, esse padeiro, e a companhia vai fazer as contas, eles falam, ó, então tá, então tem a esteira onde você dorme, tem a comida que você come, ele fala que até o sanduíche de mortadela que foi oferecido para ele para chegar até o local de trabalho, né, nessa terra, tudo é descontado dele. Que ele fala que ele acaba, a dívida dele acaba sendo maior do que o pagamento que eles tinham que reverter para ele. É o que a gente vê por aí ainda, de algumas reportagens, enfim, que aparecem a respeito disso, tá? Quando eles ficam sabendo, inclusive o Joca, né, em determinado momento, como ele está muito desapontado com a Mariana, porque ele só não se dispôs a ir trabalhar nesse sertão porque ele estava nesse relacionamento com ela. Quando eles terminam, ele vai atrás porque ele fala que ele quer assinar esse contrato. Porém, quando tudo é revelado para eles, o Joca, que faz parte dessa cambada ruim, que são o Antônio Olímpio e outros personagens, né? O Rosa, que vai aparecer, o Paz, eles decidem fazer justiça com as próprias mãos. Eles vão atrás desse homem que está oferecendo esse trabalho, vão bater nele e o levam para dentro do banheiro de gado, tá? Onde tem remédio, cheio de remédio para matar carrapato. Então esse homem fica muito machucado. Inclusive, quem o livra disso é o Bugre, e ele solta uma praga contra todos. E ainda vira pro Bugre, né? Nasce e fala que ó, você vai ser o primeiro. E o narrador fala, ele não foi o primeiro. Mas o que a gente entende? Que de fato aconteceu que essa praga pegou, tá? O Joca, então, como eu tinha falado para vocês, termina com a Mariana. A gente vê aqui como ele se coloca: olha, eu sou jogador, estive na cadeia, que ele brigou por conta de truco, vivo metido com mulher à toa e gente rampeira. Rampeira aqui é para fazer referência a Mariana. Não fale nada, gente direita não me quer, deixe, estou sujo, estou enterrado na sujeira até aqui. E isso faz com que ele se sinta menos do que a Curiango, tá? Mas ele volta a se interessar por ela. Em determinado momento, ele se esconde ali no meio da mata porque ele quer ver a Curiango passar, ela vai buscar água, enfim. E ele acaba surpreendendo a Cecília, prima da Curiango,
com outro rapaz, tá? Lembrando que a Cecília é casada com o Antônio Olímpio, que faz absolutamente tudo pela esposa, compra sempre roupa, sapato para ela e etc, tá? E aí depois ele fica pensando, será que eu conto pro Antônio Olímpio, é meu amigo, será que eu não conto, não sei o que, e tarará. E ele fala, então eu contei, mas aí a gente vai entender que não é o contar que no que se narra, não é o contar para Antônio Olímpio, é ele contar para Curiango. O que acontece? Os dois se encontram, ela está carregando essa água, né, que está pesada, e ele oferece carona ali no carro dele, no carro de boi, né? Ele tem um boizinho ali. E ele tá sem graça, ele não sabe como falar com ela, tal, e ele vira, né, para o boizinho e fala, anda, condenado. Ela vê, nossa, mas seu boi chama condenado? E aí os dois começam a conversar. E ele fala que não, que condenado é ele, de que ele gosta de alguém, essa mulher não quer saber dele e tal. E ele vai jogando essas indiretas, ela entende o que acontece, ela fica toda envergonhada, mas a relação entre eles, né, acontece, né, enfim, os dois vão se casar, casa em janeiro, vai passar mais ou menos junto, vai falar de festa, vai falar de malhar o Judas, de festa com fogueira, como eu falei para vocês, todo aquele folclore. Eles vão ter uma filha depois, no momento, né, do parto dela, que é muito difícil, ele não tá em casa. Depois ele chega, fica todo bobo, né, de ver a criança. Mas o casamento é sempre assombrado pela mãe de ouro, tá? Uma vez que a mãe de ouro faz o Joca ter alucinações. Então ele acha que ele tá vendo a mãe de ouro atrás da Curiango, né? Faz ele querer matar a Curiango, porque ele acha que a Curiango pode ter o mesmo comportamento da prima, tá? Então ele tá sempre lidando com esses acessos de loucura. Ele muda de emprego, enfim, ele vai procurar outras funções e ele começa a trabalhar numa espécie de uma caldeira da usina ali, tá? E é justamente nesse momento em que ele vai ter um outro ataque e ele tá mexendo com fogo, então ele vai para cima do colega, bate no colega, o deixa queimar e depois sai correndo, tá? Ninguém vão procurá-lo, ninguém tá entendendo o que acontece, sempre o encontram depois, jogado. Nesse caso, ele tá todo machucado, certo? E aí, por fim, eles procuram, já que ele tá trabalhando para a usina então acha um médico para ele, o doutor Amadeu, e o doutor aconselha, né? Ele começa a conversar com o Joca fala que tem essas alucinações, que é a mãe de ouro, que ele sabe quando ele vai fazer alguma coisa errada. Primeiro que ele não lembrava que ele tinha batido num amigo. É uma alucinação mesmo que ele tem. E, e o doutor vai ficando bastante curioso, né? Até o momento em que ele fala que ele sabe quando ele vai fazer alguma coisa errada, porque justamente é o momento em que a mãe de ouro aparece para ele, tá? E o conselho do doutor para, né, os administradores dessa usina é que deem uma ocupação livre para ele, ao ar livre. Fala, ele não pode ficar no lugar fechado, muito menos perto do fogo, porque afinal de contas ele poderia ter um outro surto novamente. E aí que ele vai trocar então de função com o Bebiano, tá? O capítulo 13 olha o capítulo que eu tô mencionando aqui, o número, tá? Porque nesse momento a gente tem a grande revelação, tá? Eles vão falar da Choquinha. E aí o narrador fala: besteira maior do que essa não pode haver. Se a nunca mais voltará ao que era antes, como é que ela há de fazer o que fazia se as coisas só acontecem uma vez? Quer dizer, do nada, solta essa informação de que a louca, a mendiga, a banguela Choquinha é assim, ela tá ali com alguns personagens e de repente o narrador solta essa pra gente. Mas é muito interessante porque desde o início ele estava dando pistas. Porque quando ele fala que assim, a Carolina fugiu com o capataz, que ela sumiu, ele fala: Sinhá não voltou. Ah, Sinhá não voltou aqui. Certo? Assim, a Carolina nunca mais apareceu. Então, por quê? Ele não considera mais a Choquinha como a mesma pessoa que assim, a tamanha a mudança que ocorre. E aí é muito interessante porque ele fica nesse diálogo aqui. Choquinha é Sinhá? Não é. Sinhá era outra. Choquinha foi Sinhá. É como se alguém, esse interlocutor, virasse para ele e falasse: Não, mas espera lá, a Choquinha é Sinhá? Aí ele repete: Choquinha é Sinhá? Não é, Sinhá era outra.
Então é muito interessante que ele está sempre parecendo que ele está nessa conversa com esse narrador. Tanto que o livro, deixa eu pegar aqui o início do livro, ele começa assim, se era boa, tão boa como o mel de jati. Quer dizer, se ele chega começando com essa pergunta, se era boa, é que provavelmente esse outro interlocutor falou o quê? Era boa? Aí, se era boa, né? Que ele vai falar justamente da mãe de ouro. Então a gente percebe que há esse diálogo, embora não se dê voz a esse moço, tá? E aí é que ele faz essa distinção. Ele fala, ó, a Choquinha, assim, não é. Sinhá era outra. Sinhá era uma mulher determinada, de força, tinha posses, tinha juventude, bonita. E ele fala, não é mais. Aí vejam, Choquinha foi Sinhá. Já viu como lagarta vira borboleta? Elas são a mesma coisa e ao mesmo tempo não são. Cada uma é uma. Sinhá andou o caminho de diante para trás. Foi a borboleta que virou lagarta. Quer dizer, ela estava numa situação melhor e aí ela regride, tá? O que acontece? Aí que sim, a gente vai descobrir finalmente o que aconteceu com a Sinhá depois que ela saiu com o capataz. Eles vão pegar um trem e há necessidade de fazer a baldeação, ou seja, eles descem em uma estação para pegar outro trem. E o que acontece? O rapaz pega as malas e fala: Ó, eu vou comprar passagem, fica aqui, pega todo o dinheiro, tudo que tem, e diz que vai comprar passagem. E o fato é que ele não volta, certo? O tempo vai passando, ela vai estranhando, aí ela vai atrás, vai até a bilheteria, fala: Mas ele não passou aqui, ele não comprou, vocês não viram um rapaz assim, assado tal, e ninguém sabendo dele. De repente aparece um homem e fala: ele era desse jeito, estava vestido assim? Ela é. Ó, faz tempo que ele partiu, né? Então ela fica em choque ali. Num primeiro momento, preocupada dele ter desaparecido, de ter acontecido alguma coisa com ele. E quando ela descobre, né, quando cai, né, essa informação nela de que ela foi traída, né? Foi um golpe, porque ele levou todo o dinheiro dela, ela fica ali meio abestalhada, sabe, sem reação. E aí um cara da estação vai levar ela para casa, né, apresenta para a esposa, eles vão tentar dar comida para ela, mas ela tá sempre mais apoplética, né? E aí as crianças começam a chamá-la de Nha Baldeação. Ela sai dessa casa, vai ficar dando a esmo, então aí a gente já vai vendo que ela vai passar necessidade. De vez em quando alguém arranja um pratinho de comida para ela, etc, né? Então ela vai de 880, né? Passa a viver de favores. E acaba retornando à região. Olha que a gente tem aqui. Ele tá falando de um cachorro, e aí de repente ele muda do cachorro para contar a história da Sinhá. Mas é porque ele queria fazer essa ligação entre os dois, porque o cachorro tinha se perdido e também voltou para casa. Ele, alguma coisa guia os perdidos para o caminho de casa. Assim como as águas correm para baixo, a gente segue o caminho que tem que seguir, porque assim a volta ali à região. No primeiro momento, ninguém entende, só o seu Vicente que viu ali, e os filhos do seu Vicente vêm, lembram da história da Inhaba de baldeação e contam para o seu Vicente, um personagem ali. Aí o seu Vicente conta para o narrador fala: só nós dois sabíamos. Só que as crianças não seguram a língua, o negócio é que a história corre a região toda, e aí todo mundo acaba sabendo que assim a Choquinha e a Choquinha são a mesma pessoa, tá? Depois ela vai ficar doente, vão chamar o doutor Amadeu de novo, tal. E o narrador fala: olha, ele disse que não havia mais nada o que se fazer, que ela ia realmente morrer. E ele fala: se morreu, eu não sei. Se ela está morta agora, eu não sei. Ele falou assim: mas ele tá no começo da história, a gente vê que ele tá andando por dentro da casa da fazenda, porque vai ter um retrato da Dona Maria Carolina, né, da Senhora Carolina. E ele fala que ele sente um arrepio, aí ele menciona de novo isso. Quando eu vi aquele retrato, eu senti um arrepio. Então, para mim, foi um aviso, tá? A ideia de que talvez ela esteja morta. E aí a gente vai acompanhar uma série de finalizações aí. O bugre vai morrer também por uma picada de cobra. É bastante curioso porque as pessoas se espantam por isso,
porque ele nunca era picado, né? Aquele homem que conhece a mata, enfim, com uma palma da mão, e sabe se proteger dos animais, enfim, de riscos, e ele acaba mordido por essa cobra, tá? Só que antes ele consegue estraçalhá-la, eles vão encontrar o corpo dele apenas deitado ali, é, já com uma coloração já bastante estranha, e na mão dele, na boca, tem restos ali da cobra, e a cobra tá com a pele toda estraçalhada, tá? E aí ele diz: o povo diz que não há para mordida de cobra como arrancar e comer na hora o coração dela. Como se fosse uma espécie de antídoto fazer isso, tá? E por ele ter sido encontrado nesse estado, eles acreditam que ele tenha tentado realizar isso daí, que é também uma crendice, tá? Depois a gente tem o Antônio Olímpio, que é o marido da Cecília, tá? O que acontece? De fato, ela o traiu, né? A gente sabe, porque o Joca viu. Só que começam a contar para ele: olha, toma cuidado, chifre, não sei o que, tarará. E ele começa a ficar desconfiado. Volta para casa, aliás, ele fica meio que de tocaia, espera a Cecília sair e vai atrás dos filhos, né? E ele pergunta para o filho se a mãe recebeu visita de algum homem. E o filho fala que sim, que era um homem. Ele falou assim: quem que era? Não sei. Ele entrou aqui, eles conversaram, né? E aí ele fica doido, achando que de fato ela o traiu com esse homem. O que acontece quando ela volta, ele simplesmente a mata, né? Dessa forma bastante violenta. Enterrou a faca na garganta dela. O que ele descobre, porque aí o menino vê a mãe, abraça o corpo da mãe e tal, e ele vai preso, e preso ele descobre que na realidade esse homem em si, né, não era nada, não era nenhum amante dela, era um homem que passou por ali, pediu uma informação e pediu para acender o cigarro, certo? Quer dizer, não tinha nada entre os dois. E o próprio narrador fala: pois é, né? A Cecília, que tanto aprontou, morreu no momento em que ela não tinha feito absolutamente nada, tá? E aí o Antônio Olímpio morre na cadeia. Alguns vão dizer que ele morreu de desgosto, morreu de arrependimento, que ele teria se suicidado, enfim. Mas a gente vai pensando naquela praga que foi solta lá para aquele homem que queria carregar os rapazes para o sertão, tá? Cada um deles vai morrendo. O Bibiano vai morrer, ele vai passar mal ali perto da caldeira, vai acontecer um acidente com ele. A galera vai falar que como que são as coisas, que se não tivesse trocado de lugar, era o Joca que teria morrido, que morre gente que não presta, aliás, que morre pessoa que não deve, quem não presta fica vivo, tá? E aí o que a gente vai perceber? O Joca conta para Coriango que vê a mãe de ouro e que ela quer que ele a siga, tá? E ela fica desesperada, ele tem alguns surtos em algum momento com ela, aí ela, né, segura e fala: eu tô aqui, calma. Ele fala: você chegou agora? E ela mente, fala: cheguei, mas na realidade não fazia muito tempo que ela estava ali acalmando. Ela percebe que alguma coisa não tá bem. E ela, quando ele fala que não resta mais nenhum caminho para ele, porque ele está sempre tendo esses ataques, e ele diz que a mãe de ouro quer que ele a siga. A Curiango pede para que ele não vá, ela pede para ele ficar em nome da filha, inclusive, tá? Eles vão procurar médicos, eles vão para centro espírita, eles vão procurar alguma saída, mas infelizmente nada resolve. E uma vez ele sai novamente, desaparece, tá? Quando ele é encontrado, lembra que ele sempre encontra o rapaz ali desmaiado, né, desacordado em algum lugar, ele é levado, numa das vezes, para a Santa Casa, tá? E ele já não está reconhecendo ninguém. A Curiango vai visitá-lo, quando ela descobre, vai visitá-lo, leva um embrulhinho com um queijo, goiabada para ele, toda amorosa. E quando ela chega lá, a enfermeira vai falar: deixa eu ver aqui o nome, e aí finalmente a gente descobre qual é o nome do Joca, João José dos Santos. Espera um pouco, ela fica ali esperando, e as pessoas passando, e passa enfermeira, passa médico e tal. E ela tá ali pacientemente, né? Por fim, ela vai atrás, ela fala: ó, ele já não tá aqui, ele recebeu alta, ele foi embora. E a Curiango, né, que a gente também nesse momento descobre o nome dela, que é Maria da Conceição, vai conversar com o médico, e o médico fala para ela, tenta, né, falar para ela
ficar calma, né? Que ele precisa de muita atenção. Já estamos aqui no finalzinho do livro, mas eu acho muito interessante a forma como ela se dirige ao médico. Só um instantinho para eu achar. Ah, quando viu, estava falando com o médico. Confiou nele sem querer. Estava de avental branco e por isso tinha um ar de limpeza e saúde. E tinha também um jeito grave e doce de quem está acostumado a lidar com doentes, com loucos, com defuntos, com gente desesperada, que a gente percebe essa gradação, né? Curiango sentiu que ele estava acima das dores, parecia entender tudo, sem se manchar com coisa alguma, né? Ele tinha que ir, minha senhora, ele tinha que ir, aqui não é lugar para ele, não é lugar de, ia dizer louco, mas parou com a palavra meio formada nos lábios. Curiango viu, pelo jeito da boca, o que ele ia dizer e não disse. Deus lhe pague, doutor. Não é lugar para pessoas que têm ataque como ele tem. Pode prejudicar os outros. E aí ela fala, será que ele tem cura, né? E o médico disse que não com todo o corpo, menos com a boca. Disse não com os ombros, com o movimento que fez, com o meio gesto de negação, com a cabeça, com as mãos, com os olhos, com o recuo do corpo. Não, não, não. Não me force a dizer isso. Não. Curiano compreendeu, abaixou a cabeça. E ele falando, precisa de descanso. Curiano concordava com a cabeça. Sim. Sossego, não contraria o rapaz, que é pior. E ela, sim, sim, eu sei, sim. Tenha paciência com ele, tenha muita paciência, sei, sim, sim. Então, assim, parece que ela tá meio que em choque, né, com a situação, e ela vai simplesmente concordando. E ele falando, cuide dele, não grita com ele, trata bem e tal. E aí ela fala, mas, doutor, e onde que ele tá? E aí o médico fala, como assim onde que ele tá? Você não encontrou com ele? Ela, não. Ele pergunta para a enfermeira, cadê o rapaz, número 45, né? Como é impessoal, né? E aí falam, o senhor deu alta e ele foi embora, tá? E aí, então, resta a Curiango voltar para casa, tá? Ela vira essa viúva de marido vivo, né? Se a gente pode dizer assim, a comadre vai encontrar com ela, vai tentar consolar, e ela aos poucos vai tentando recuperar a vida, vai falar, por exemplo, que ela volta a cantar, mas ao mesmo tempo a galera pensa assim, olha aquela lá, que absurdo, o marido sumiu e ela tá ali cantando, ai que insensível, parece uma qualquer, né? Mas a Curiango resta a ela esse conformismo, porque ele vira esse errante, ele só vai andar de um lado para o outro sem se fixar, tá? E aí o narrador fala, é uma mulher que não deveria ficar sozinha, que ela paga por aquilo que ela não fez, porque de fato ela não fez absolutamente nada, tá? E o narrador vai falar, encerrando já aqui a história, que é um lugar pesteado, quer dizer, de peste, um lugar condenado pela praga. Porque ele vai falar, ó, veja, o bugre morreu de morte feia, né? Ele vai falar da questão da cobra. O Santana morreu matado, que é um homem que está tendo briga entre dois administradores, assim, dois donos de propriedades, e o Santana passa no meio e eles acham que ele está armado e vão atirar nele, enfim. Então o Santana morreu matado. O Antônio Olímpio matou a mulher e foi parar na cadeia. Aqui ele morre lá. O Paz encrecou com o patrão e foi embora com a mão adiante e outra atrás. Luiz Rosa bebe de cair, anda andando por essas estradas com os olhinhos do piaco-piaco. Com o Bebiano, aconteceu o que aconteceu no desastre da usina. E já que é esse trapo que anda aí, virou andante. Um dia está aqui, outro dia não se sabe dele. Aquele sossega só com a morte. Assim mesmo? Não sei. E aí ele fala que até a Curiango pagou por uma coisa que ela não teria feito, né? Fala que ela é moça demais, que ela é bonita demais para ficar sozinha, mas pagou. E veja a descrição dela. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar de correnteza. Tem um andar bamboleado e macio de veio d'água, tem uma risada de passarinho nascido perto da cachoeira, e o lustre daqueles olhos pretos é ver lustro de jabuticaba bem madura molhada de chuva. Então a gente tem corredeira, cachoeira, chuva, tudo para fazer referência a essa mulher. Então, mais uma vez, como a água é praticamente onipresente aqui no romance.
E aí, para encerrar, a gente tem essa citação, né? Agora que fechou a volta, a praga pode subir a serra atrás de quem a rogou, que é aquele homem lá atrás, né? Que a gente lembra que ele fala, né? Que ele apanha da cambada, né? E ele joga essa praga. A troco de que tudo isso aconteceu, eu não sei, né? Isso aqui é um narrador. E é um pecado o Curiango estar pagando o que não fez. Mundo errado. Bom, não sei não, não sei, não sei. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. E ele encerra: se aconteceu, cala, ele coloca, né? Cala-te boca. Se aconteceu, é porque era bom que acontecesse, certo? Bom, é isso, tá? Então eu chamo atenção não só para a questão da história. Acredito que, como é o único ano que a gente vai ter água funda aí na FUVEST, muito provavelmente essa prova vai perguntar alguma coisa a esse respeito. Diria para vocês ficarem atentos a essa questão da loucura, que vai atingir tanto, que atinge os protagonistas das duas narrativas, né? Assim a Carolina e o Joca, tá? E o quanto essa obra se encaixa, né? Perfeitamente aí nessa terceira geração, que comumente nós estudamos mais o Guimarães Rosa do que a nossa querida Ruth Guimarães aqui. No mais, me coloco à disposição de vocês, mais uma vez, se precisar, enfim, ficou com dúvida em alguma coisa não tenha ficado clara, pode mandar aí que a gente estamos aqui justamente para ajudá-los, tá? Espero aí que vocês tenham excelentes provas. Um beijo e quem sabe aí mais vídeos, tá? Até mais!